Olá, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre os comandos, né, sobre os métodos de envio de variáveis, o get e também o post. Com esses métodos, nós podemos resgatar variáveis de uma página para outra, né? Nós conseguimos resgatar valores mandando de uma página, de um arquivo para outro arquivo PHP. Isso é muito interessante, tá ok? Então, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois métodos. Nós temos o método get e também o método post. Bom, qual que é a diferença? A diferença do método post é que ele é encaminhado, que ele é enviado através do protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP envia totalmente escondido e às vezes até protegido os dados enviados por um formulário, enviado por um login, enviado por alguma coisa do tipo. Tá ok? O método get já é um método que ele envia através das URLs. Tá ok? Você vê as variáveis no endereço do site. A gente vai estar vendo tudo isso. Tá ok? Então, por exemplo, toda vez que você for utilizar algum formulário muito especial, um formulário onde os dados não podem ser visualizados, um login e senha, por exemplo, o melhor método, claro, é o post. Se por um acaso você for utilizar também muitas informações, tá? O método post também é o mais utilizado. Por quê, pessoal? O método get é um método limitado. Tá ok? Ele tem um uso de apenas 256 caracteres, isso mesmo. Embora ele seja muito útil para quando a gente quer setar informações de página para página, tá ok? Já o método post, nós podemos enviar uma infinita informação, tá? A gente pode mandar o tanto que a gente quiser, informações infinitas, tá? Então, existe essa pequena grande diferença entre os dois métodos. O get, além dele enviar através da URL, você vê os dados sendo enviados, ele tem um limite de até 256 caracteres. E o método post, tá? Além dele mandar os dados escondidinho, né, por detrás do site, através do protocolo HTTP, ele ainda é infinito. Vamos entender um pouquinho sobre isso, então vamos ver como é que funciona isso. Eu tenho uma página aqui, tá, que eu abri. Perfeito, uma página de notícias aqui da minha cidade, que foi até eu quem fiz. E eu vou estar mostrando para vocês como funciona isso, tá ok? Eu vou estar utilizando esse site devido ao fato que eu estou offline hoje, eu estou sem internet hoje. E a internet parou tudo aqui, não está funcionando nada. E aproveitando aí o embalo, eu vou, né, pegar um site que eu tenho local aqui. Você pode ver que algumas coisas não vai estar mostrando devido ao fato que ele não está online, tá ok? Bom, vamos lá então. Aqui é um site comum. Você tem aqui em cima, olha só que interessante, um método de variável enviado através do get. Então, quando você olha aqui, toda vez que você tiver na URL uma interrogação, um nome qualquer igual a alguma coisa, significa que você tem uma variável do tipo get. A variável é id, tá ok? E o valor dessa variável é 140. Bom, vamos lá para o home dessa página. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Essa aqui é a página principal. Então, toda vez que eu passo o mouse aqui nas minhas notícias, você vai dar uma olhada aqui embaixo. Ó. Olha só, http evotuporanga ler-noticias.php interrogação id igual a 136. Conforme eu vou passando o mouse, ó, 123, 125 são as ID, né? São os números do banco de dados dessa notícia. Então, quando eu dou um clique aqui, ele vai abrir exatamente a notícia 137. Olha só que interessante. Tá ok? Com as informações dessa notícia. Quando eu clico em voltar, ele vai voltar lá para a minha página principal com as informações. Então, vamos ver se a gente tem alguma aqui com mais. Olha só, aqui tem mais. Então, se você olhar lá embaixo, tá? Então, aqui você tem blogs, lerpost.php, interrogação ID B igual a 4 e ID 41. Então, quando eu dou um clique aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir um blog do sistema, ele abre um blog, e aqui em cima eu tenho, olha só, o ID do blog, que é o 4, e o ID da mensagem, tá ok? Que é o 41, por exemplo. Então, eu tenho aqui as informações que tem deste site, que é, na verdade, duas variáveis enviadas através do método get, tá ok? Essas variáveis, pessoal, elas são muito úteis para a gente trafegar entre
entre páginas, tá ok? De útil informação. Então a gente pode trafegar através das páginas utilizando esse método. Bom, qual que é o outro método? Então vocês repararam que o método aqui, ele, conforme você clica, né, ele vai mandar as informações aqui em cima e esse método é chamado de get. Qual que é o método post? Bom, olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui algum formulário, vamos ver se tem aqui o Fale Conosco. Vamos ver se tem alguém. Contato aqui. Bom, o método contato, tá? O método não, o formulário contato. Quando eu clico aqui e digito as informações, tá ok? Vou digitar as informações. Ele vai me mandar para mim essas informações através do método post, que ele é escondido e com várias informações. Tá ok? Empresa, blá blá blá, cidade, blá blá blá. Então, quando vem aqui, estado, e vou escrever uma mensagem. Então, ao clicar em enviar, tá ok? Ao clicar em enviar, ele simplesmente vai enviar para mim as informações. Então, enviando, olha lá, aguarde enviando, embora aqui tenha um Ajax, tá ok? Como não está online, ele vai dar esse erro aqui. Então, os métodos que ele enviou aqui, ele não mandou por aqui por cima. Por quê? É um método, na verdade, chamado post. É um método de envio do tipo post. Vamos dar uma olhada num segundo site aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar no meu localhost. E vou acessar um site aqui. Por exemplo, site... não está aqui, mas vamos tentar esse site aqui da Celiflex. Vamos ver se entra. Isso é um sistema, tá ok? Então aqui eu vou escrever o meu login, por exemplo. E vou colocar aqui a senha. Ao efetuar login, tá ok? Essas informações é enviada através do post, onde ele envia para mim as informações. E olha só que interessante. Como não foi dado o login, ele manda para mim algumas linhas, algumas informações, que é enviado através do método get. Então, como funciona aqui? Interrogação, P é igual um valor qualquer e é igual a e-login. Tá, ok? Então, a gente tem aqui as variáveis enviadas através do get. E quando você mandou as informações, por exemplo, e efetua o login, as informações não são enviadas. Olha só, ele manda diretamente para o site e não efetua para a gente, como se diz, o envio das variáveis através do get. Tá? Ele manda por post. Vamos ver isso aqui na prática então. Vamos fechar tudo isso e vamos praticar tudo isso daqui. Então vamos fechar essa janelinha, vamos abrir aqui o Dream. Abre o seu Dream, start o seu WAMP, né? E vamos pedir uma variável, né? Vamos pedir uma página do tipo PHP. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, nessa página aqui eu já não vou apagar os HTMLs. Por que eu não vou apagar os HTMLs? Porque eu vou utilizar esse HTML agora. Tá? Então, aqui em cima eu vou colocar formulário de envio de dados. Joia? Vou vir aqui em Design, vou salvar o meu arquivo lá na minha pasta, como sempre. Deixa eu salvar aqui em C, WAMP, curso PHP 2, introdução. Vou colocar aqui métodos get e post. Joia? Feito isso, eu vou montar um formuláriozinho bem simples aqui, um formulário bem bacaninha, bem básico. Vou pedir aqui uma tabela. Eu vou montar aqui bem rapidinho para vocês um formuláriozinho bem pequenininho. Center, vou colocar aqui 500 pixels, que eu coloco no topo. Aqui vou colocar um formulário. Dentro desse formulário eu coloco uma outra table. E aqui eu vou então colocar call
calculadora, certo? Calculadora. Vou centralizar isso daqui. Vou dar um tab. Vou dividir isso aqui em duas colunas. Vou colocar aqui número 01, número 02. E então, aqui eu coloco resposta. E aqui eu coloco um botãozinho para efetuar o cálculo. Então, essa resposta aqui vai ser mesclada. Essa daqui também vai ser mesclada. Tá ok? Aqui centralizada, aqui eu vou colocar um button, um form button. Perfeito, esse button vai ser o valor somar. E aqui eu vou colocar alguns text fields, 2. Feito isso, vou alinhar eles à esquerda. E aqui, vou alinhar também à esquerda. Trazer isso daqui aqui. E vou dar um espaçamento entre eles, tá ok? Vou colocar um espaçamento de 30, fica bem grandão. E essa janelinha aqui, né? Eu vou colocar um BG Color bem clarinho para ficar um formuláriozinho bem bacaninha. Perfeito. Vou tirar também essa espessura que eu coloquei aqui, tá? Então ele está maximizado. Vou diminuir isso. Perfeito. Vou salvar. Está feito o meu formulário. Então aqui eu vou ter que simplesmente colocar um nome, txtn1. Aqui eu vou colocar txtn2. E está feito o meu formulário, tá ok? Então o que vai ser aqui? Eu vou colocar o primeiro número, o segundo número, eu vou somar, vai aparecer a resposta aqui. Joia? Então, primeiro sisteminha nosso durante o nosso curso. Então, como que a gente vai fazer isso? Esse formulário aqui, pessoal, então, quando eu venho aqui em form, esse formulário ele tem os dois métodos, olha só, get e o post. Get, post, tá ok? Vou dar um nomezinho aqui, form soma. Action, não vou colocar nada, isso aqui eu vou explicar mais para frente para vocês, né? O que interessa para a gente são os dois métodos, a princípio os dois métodos, tá ok? O botão soma, eu vou simplesmente remover o nome dele para que ele não venha atrapalhar o nosso estágio de trabalho, tá ok? Nosso entendimento. Então vamos lá para o código-fonte. Feito o nosso formulário, vamos para o código-fonte. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá ok? É criar aqui o PHP. Então, para agilizar, já vou direto aqui, já preenche para mim. Bom, eu quero, por exemplo, resgatar os valores deste e deste campo. Este campo tem o nome txtn1 e esse campo txtn2. E o meu form, ó, está no método post, tá ok? Então, quando eu venho em code, se eu vim aqui e digitar uma variável qualquer, por exemplo, n1, tá? Minha variável vai resgatar o método, olha só, o método post. Então, tudo em maiúsculo. Então, e comercial, underline, post. Tudo em maiúsculo, abre aspas. E vou colocar o nome que você colocar lá, txt1, que é o nome, né, do texto que eu coloquei lá. Fecho aspas, duplo, e fecho o colchete, ponto e vírgula. Então, olha só. Para eu poder resgatar o valor deste campo aqui, eu tenho que colocar o nome dele aqui. Perfeito. Venho em code. E aqui em code eu coloco a variável n1 recebe o método post, abre colchete, aspas duplo, txtn1, fecha aspas, fecha colchete, ponto e vírgula. Tá ok? Bom, se eu quiser mostrar então o valor disso, então dou um echo e mostro a variável n1, ponto e vírgula. Tá ok? Então olha só que interessante, ao salvar aqui, quando eu chamar o meu localhost, eu vou ter aqui a página, né, mostrando para mim no topo da minha página o número, né, o valor que eu coloquei no primeiro campo. Então vamos ver lá. Métodos get e post, então, nada aparece. Quando eu venho aqui e digito, por exemplo, o número 100, ao efetuar o somar, ele mostra para mim o número 100 aqui em cima. E olha só, não me mandou variável nenhuma aqui em cima. Não me mandou nada, tá ok? Porque o método é
post, tá ok? O método post nada mostra na URL. Bom, vamos supor então que eu queira o método get. Então eu seleciono aqui, venho e escolho get. Feito o método get, ao salvar, eu vou ter que também mudar o meu método aqui, que não é mais post, é get. Então get, tudo em maiúsculo. Repara o seguinte, pessoal, os comandos PHP têm que ficar em azuis, tá ok? Os textos, as strings ficam em vermelho, tá? E as variáveis em preto. Então presta muita atenção nisso, tá? Então get também é tudo em maiúsculo, maiúsculo. Tá ouvindo? Maiúsculo, tá? Maiúsculo. Então tá. Sabendo disso, vamos salvar agora. Vamos efetuar aqui. Agora eu tenho que salvar. Observa que ele não vai aparecer mais um número 100. E vou colocar aqui 200. E observa que aqui em cima ele vai aparecer o número 200. Olha só. Olha lá, ó. Interrogação. Significa que inicia a primeira cláusula de variáveis. Interrogação txtn1. Então é o nome do meu txt aqui. Tá? Ele vale 200. E txtn2. Não coloquei nada. Vale nada. Então, se eu colocar aqui 300, 3.000 e colocar aqui 4.000 e efetuar a soma, tá? Aqui aparece só o 3.000, porque eu só pedi para aparecer o 3.000. Porém, lá em cima aparecem os dois valores. O nome da variável, que é o txtn1, e o nome da variável, que é txtn2, com os seus devidos valores. Tá ok? Bom, normalmente, formulário, nós não utilizamos esse método. Tá ok? Não é interessante. O método interessante para formulários é o método post. Tá ok? Então, vamos fazer aqui essa calculadorinha legal, utilizando o método post, depois invertendo para também o método get, para que vocês tenham os dois exemplos. Então, vamos lá. Vamos vir aqui, vou colocar o método post e vamos efetuar o cálculo. Então, nesse caso aqui, eu vou verificar para mim o N1, vou pegar também o N2, que vai receber a variável post. Eu mudei para post. E aqui eu pego o txtn2, que é o segundo campo. txtn2. Tá ok? Bom, agora para fazer a conta é muito simples. Eu dou um nome, uma variável chamada resultado, joia, que vai receber a variável N1 mais a variável N2. Ponto e vírgula. Apago esse eco aqui. Como eu quero fazer com que isso apareça lá embaixo, tá? Então é só isso que eu vou fazer. Eu venho em design, venho aqui em resposta, venho em code e troco a palavra resposta por um eco. Então basta eu vir aqui em cima, tá vendo? Olha onde que eu vim aqui, ó, guia PHP, e dou um clique no eco. Ele já me dá metade do meu código pronto. E coloco a variável resposta, tá ok? E salvo. Ao salvar, eu posso vir aqui e digitar os meus valores agora. 300, 240. E vai me resultar em 540, que está no método errado. Então, 300, 240. Eu não tinha atualizado por isso. Ao somar, opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. O método tem que ser post. Método post. Estou pegando N1 e N2. N1 e N2. Vamos ver o resultado lá embaixo. Ah, aqui não é resposta, é resultado. Como que eu sou burro, hein? Resultado em minúsculo. Resultado. É muito interessante acontecer esses erros, pessoal. Olha só. Simplesmente não tinha aparecido o valor aqui. Tá ok? Não havia aparecido o valor aqui. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, verifiquei as variáveis enviadas e as variáveis do post. Primeira coisa que eu fiz, verificando erros, tá? Verifiquei a minha variável resultado que está recebendo a soma. Tá? Logo em seguida, fui verificar aqui, ó, estava resposta e não resultado. Tá ok? Então, já descobri que era a variável errada. Só de dar uma atualizada aqui, ele já vai mostrar para mim. Está lá, 540. Observe que as variáveis estão aqui em cima ainda. Então, vamos voltar aqui para a página principal do AMP. Vamos começar de novo. Então, curso PHP, introdução, métodos get e post. Nada apareceu lá em cima.
valor 0, vou colocar então aqui 100, 230, 2.230, vamos apagar aqui, 230, e vou dar um somar. Somar 330 e nada foi enviado pelo método, get. Foi enviado pelo post através do formulário. Bom, vamos fazer agora o inverso, tá ok? A gente vai fazer com que o formulário envie para a gente o método get. Basta você vir aqui, clicar aqui, trocar o método get e simplesmente, tá, comentar essas linhas. Não preciso nem comentar tudo, vou comentar só essas duas aqui, ó. Comentei as duas linhas e chamo agora o método get, tá ok? Para que você tenha os dois exemplos. Então aqui eu coloco get e aqui get também. Prontinho, o resultado agora também vai me enviar valores. Então se eu der um atualizar aqui, ele para de mostrar o valor, mas quando eu coloco aqui 200 e 350, dou um somar, ele automaticamente manda as variáveis através do get e executa para mim a operação. Tá ok, pessoal? Então nós temos aqui os métodos get e post. O método mais utilizado e o mais comum de se ver para formulários principalmente é o post, e para links o get. Tá ok? Espero que essa aula tenha sido interessante. Peço para que você tente fazer aí agora uma calculadora com todas as fórmulas, tá ok? Tente colocar aqui os campos mais, menos, subtrair, dividir e tenta efetuar, né? Coloca uns botõezinhos, alguma coisa parecida e tenta efetuar uma calculadora completa aí com você, um exercício aí para que você possa treinar, tá ok? Bom, é isso aí. Próxima aula nós continuaremos falando sobre PHP, ainda fazendo a introdução do PHP. Próxima aula nós vamos começar a falar sobre classes e objetos. Pessoal, classes e objetos são ferramentas fantásticas do PHP. Hoje o PHP 5 ele é 100% orientado a objetos. Então, antes de passar para a próxima aula, tá? Tente entender tudo aquilo que você viu até agora. Se você não entendeu alguma coisa, não pule, tá ok? Porque senão você não vai entender daqui para frente. Então, daqui para frente, a coisa vai ficar mais interessante, mais bacana, tá ok? Só que vai exigir demais da sua atenção. Então, tente voltar todas as aulas, volte todas as aulas novamente, tá ok? Veja novamente todas as aulas, estude novamente todas as aulas, tá ok? E passe desta aula para frente quando você tiver certeza que você entendeu até aqui, tá ok? Se você entendeu até aqui, tudo bonitinho, então você passa para a próxima aula, que a próxima aula vai ser 100% programação orientada a objeto. A gente vai entender como funciona isso, o que é o objeto e como trabalhar com a parte de programação orientada a objeto dentro do PHP. Um abraço e até a próxima aula. Estude, hein? Estude! Estude, preste atenção naquilo que eu estou falando, repare bem os caracteres que eu estou digitando no nosso curso para que você não erre, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.